carro para vocês. Esse aqui é um Focus, Ford Focus 2013 hatch, modelo GLX 2.0 Duratec, 2.0 16 válvulas Duratec automático flex, né? Ultimamente eu estou abastecendo sempre com gasolina. O preço do álcool, aqui a gente está em Brasília, o preço do álcool aqui está quase o mesmo preço da gasolina. O álcool aqui está R$3,56 e a gasolina, estou abastecendo com V-Power, que é um pouquinho mais cara, mas ela rende muito mais. A V-Power ela é 4,5 litros, então vale mesmo a pena colocar álcool, né? A diferença entre usar álcool e usar gasolina: o álcool, quando você quiser andar sempre em regime de giro mais alto, ter potência em alta rotação, o álcool ele funciona melhor. Agora a gasolina, ela melhora um pouco, ela diminui uma deficiência que esse carro tem, que é a resposta em baixa rotação. Então, por exemplo, para mim, pretendo fazer uma viagem tranquila, sem socar a botina, exceto em alguns momentinhos aí que a gente pode ter vontade de acelerar um pouquinho mais, mas invariavelmente eu quero andar um pouco mais devagar, e a gasolina ela me dá uma resposta um pouco melhor em baixa rotação. O carro, ele, você sente que ele está mais encorpado um pouquinho em baixa rotação, ele não está tão morto, né? Então, nesse caso é bem mais interessante a gasolina, até porque a diferença de consumo é muito grande. O álcool aí, por mais que a gente consiga andar devagar e tudo, ele não vai fazer mais do que 8,5 ou 9 km por litro, isso se andar na casquinha mesmo, né? E nem sempre é possível. Já a gasolina, ela não me permite aí andando numa velocidade de cruzeiro bacana, tipo 120, 110 por hora, né? Radar reportado à frente. Ela me permite aí andar com certa tranquilidade e fazer aí 11 e pouco km por litro. A gente vai até conferir. Eu abasteci agora há pouco antes de sair. Por hora tá marcando 9,9 aqui, mas ele tá aumentando. Fiquei um tempinho parado com o ar-condicionado ligado. Então a tendência aí já está em 10, por exemplo, voltou para 9,9, mas na hora que pegar a rodovia aí a gente vai para 11 e pouco, 12, né? Que é o que se costuma fazer com gasolina. Se andar bem na casquinha mesmo, a gente consegue fazer perto de 14, mas é bem difícil fazer essa média. Tem que se controlar muito em relação ao acelerador. E geralmente, hoje é um domingo, geralmente domingo a gente tem muito trânsito, pessoal mais lento e tal, então é meio complicado conseguir sustentar uma média alta desse jeito. O normal do carro é fazer aí em torno de 11 e 12 km por litro. Bom, o desempenho do carro é muito legal na rodovia, né? Apesar dele ter um câmbio automático de 4 marchas, que pra mim é o ponto fraco do carro. Foi o motivo da minha compra pelo carro, né? Eu queria um carro automático, mas é um automático que não funciona tão bem. Eu estou usando aqui a parte manual, né? Ele tem vou colocar aí manual entre aspas. Eu sempre na rodovia eu uso essa configuração. E ele faz o carro perder um pouco em desempenho, aumentar bastante o consumo, porque o conversor de torque dele não atua muito bem. Então, em outras filmagens eu vou posicionar a câmera para vocês poderem acompanhar velocímetro e contagiro, acompanhar o painel do carro inteiro, e vocês vão ver que ele gira em falso. Em diversas situações ele gira em falso. Então, isso daí quer dizer o quê? Está consumindo combustível e não está refletindo em desempenho, né? Mas
sabendo lidar com isso, eu utilizo um recurso de usar um pouco do feeling no acelerador, né? Então eu vou acelerando, quando eu percebo que o carro está girando em falso, eu dou uma tiradinha de pé e volto, e aí cai um pouco a ficha do conversor de torque e você consegue aí remediar um pouquinho essa falha, né? De uma forma geral, o carro roda muito bem, roda muito macio, gostoso, firme de se conduzir, muito seguro e muito bom de curva. Essa suspensão multilink que ele utiliza é muito eficiente. Eu estou utilizando pneus Michelin, que também funcionam muito bem. O carro originalmente ele vem com o Pirelli P7, que também é um pneu muito bom, muito durável, mas eu acho ele um pouco duro e um pouco barulhento demais, né? Já o Michelin, eu gostei da troca. Eu já tenho aí quase 20 mil km rodados com esse pneu, o pneu ainda está novo. Então, acredito que ele tem aí mais ou menos a mesma durabilidade do Pirelli. Com a vantagem de que na chuva eu percebi que ele é bem mais eficiente do que o Pirelli. Bom, outras características, né? O carro ele freia bem, né? Muito bem, por sinal. Ele te dá uma sensação de dirigir, a posição de dirigir dele é fantástica. Então são fatores são os fatores que me levaram a comprar o carro. Antes desse daqui eu tinha um Focus da versão MK1 primeiro, né, que era 2009. Eu sempre, curiosamente, eu comprei os dois Focus zero, mas quando eles mudaram o modelo, né? Então quando mudou o modelo do MK1 para o MK2, eu comprei o MK1 zero, tive um descontaço, não me arrependi, foi um excelente carro. E agora não, há 2 anos atrás, quando mudou o modelo do MK2 para o MK3, eu comprei o MK2. Até esse carro ele é 2013, mas eu comecei a rodar com ele em 2014. Ele tem 2 anos e 1 mês de uso, né? Eu rodo bastante, estou aí com 65 mil km rodados no carro. E é um carro que, fazendo suas revisões, eu faço revisão rigorosamente a cada 10 mil km, até para manter a garantia do carro, né? Então é um carro que ainda tem 1 ano de garantia de fábrica. E com certeza esse carro aqui ele vai atingir altas quilometragens. Eu já estou pensando em troca já. Ou caso não troque, eu vou comprar um segundo carro para utilizar na cidade. Esse carro ele vai ser utilizado exclusivamente em viagens, né? Que é o DNA do carro. O carro ele tem o DNA para estrada mesmo. Ele na cidade ele fica meio amarrado, ele é gastão na cidade porque esse câmbio e a característica do câmbio do motor não combinaram, né? O câmbio é muito longo, por ter só 4 marchas, então ele tem as marchas muito longas, e por ser 16 válvulas ele tem a característica de ter um desempenho muito melhor em alta rotação do que em baixa. Baixa rotação ele é meio morto, então isso acaba gerando um consumo excessivo, porque ele não tem torque em baixa rotação, então você tem que acelerar muito mais para conseguir um certo desempenho para andar no trânsito normal. Ele acaba gerando uma baixa agilidade no trânsito, né? Claro que se você apertar o acelerador, o carro vai responder, ele vai bem, mas você vai ter um pênalti de combustível aí e a diferença é grande. Se você acelerar, apertar mesmo, ele vai consumir de uma forma até assustadora, sabe? Controlando o pé, você consegue médias na rodovia razoáveis, na cidade ainda uma média baixa. Pra vocês terem uma ideia, rodamos aí 21 km, ele está fazendo 12.4 até agora, né? Não
vai ser muito fácil sustentar essa média de consumo. A gente vai fazer o possível para ter uma média legal, uma média aceitável. Já estamos pegando aqui um trecho de rodovia mesmo, onde a gente vai ter mais uma velocidade de cruzeiro, né? E tendo a velocidade de cruzeiro, se a gente conseguir manter, se a gente não tiver muito trânsito, é até possível a gente manter essa média, às vezes até dar uma melhoradinha nela, né? O que mais que eu posso falar para vocês? O carro ele é ligeiramente pesado, tá? Em relação principalmente ao MK1, a gente tem aí uns 150, 200 kg, eu vou até precisar melhor e colocar aí na descrição do vídeo. Ele deve ter uns 150, 200 kg, eu acredito, a mais do que o MK1. E esse peso é sentido, dá pra gente sentir isso em diversas situações. Mas é uma coisa que na rodovia a gente já não tem tanto essa... A gente não sente esse peso em rolagem de carroceria, principalmente, a gente não sente. Ele é muito firme em curva, muito estável. Talvez um pouquinho no consumo, né? Na rodovia, dependendo da situação, isso pode até não ser um grande problema. Agora, quando você tem uma subida de serra, alguma coisa nesse sentido, você vai estar trabalhando contra o peso, né? O peso vai estar trabalhando contra a gente, no caso. Aí sim você vai ter um consumo bem diferente. Mas, se você subiu a serra, provavelmente você vai ter que descer. Se você desceu, você vai subir. Então, dentro de uma média, vai ficar uma coisa mais ou menos que dentro do normal, né? Se souber aproveitar bem as descidas com esse carro, é daí que vem a vantagem do consumo. Outra coisa que não vale a pena, que o álcool te obriga a fazer em algumas situações, é, por exemplo, numa retomada, ou para você concluir uma subida, como a marcha é muito longa, as marchas são muito longas, né? Mas, por exemplo, a quarta marcha, uma marcha fica muito longa no carro, e com o álcool, ele em baixa rotação, ele não vai ter desempenho, ele te obriga em determinadas situações, se você desceu devagar, por exemplo, quando você estiver subindo, você vai ter bastante dificuldade, vai ter que voltar uma marcha, isso altera muito o desempenho do carro. Então, o que eu sempre procuro fazer nessas situações aqui que eu quero economizar combustível? Eu procuro não perder o embalo na descida, mesmo com gasolina, né? E dar uma pisadinha mais forte mantendo a última marcha. Eu fazia sempre o contrário, a hora que o carro começava a perder um pouco de desempenho, eu já voltava uma marcha para não deixar ele perder o pique, né? Nesse caso aqui, a gente tendo um pouquinho de paciência, o consumo ele agradece, sabe? Ele favorece bastante o consumo quando a gente faz esse tipo de coisa. Chega um trechinho que eu gosto de dar uma pisadinha mais forte, né? E aí o consumo vai ficar meio prejudicado. Estou caminhando aqui para a velocidade cruzeiro. A velocidade cruzeiro dele é 120. 120, a gente pode perceber que a rotação está condizente com a velocidade. Então o conversor de torque não está deixando o carro girar em falso. Isso é importante porque você acaba a 120 por hora tendo uma economia maior do que a 110 ou 100 km por hora. Foi uma coisa que eu demorei bastante para perceber. Até porque não era o meu estilo de guiada economizando combustível. Eu passei a economizar combustível de um tempo para cá. Meu estilo de tocada na rodovia já era de andar mais no limite do carro mesmo, né? Mas hoje em dia eu percebi que isso não... Às vezes eu faço para me desestressar um pouquinho e tal, eu gosto muito de velocidade. Quando eu vejo que é seguro, eu acabo fazendo. Mas não é mais a minha forma de condução.
tá aí a 3.000 RPM em cima, cravado. Nesse tipo de subida é melhor a gente apertar um pouquinho mais o acelerador e manter a quarta marcha do que a gente voltar a terceira. Daqui pra frente o carro vira um foguete. Só que o consumo vai alterar demais. Então eu dou uma tiradinha de pé, vou mantendo essa velocidade de cruzeiro mesmo. Vamos ver como é que tá o consumo. Estamos fazendo 12.3 aí com 34.6 km até agora. O trânsito está bem tranquilo, então isso está ajudando bastante. O clima ajuda. Tem um detalhe, o ar-condicionado do carro está ligado. Ele não estava com um circulador de ar. O circulador de ar ele ajuda a gente a economizar combustível na rodovia, porque ele fecha aquela entrada de ar e acaba que o ar vindo de fora, ele entra no carro e acaba gerando um efeito paraquedas, né? Então, com o recirculador de ar, a gente diminui esse efeito, diminui a resistência do ar. Consequentemente, a gente tem que acelerar menos para manter determinada velocidade. Com o ar desligado, se a gente tivesse com 5 graus a menos aí na temperatura externa, eu até colocaria o ar desligado para ter um consumo melhor, mas o ar desligado agora ele vai estar sendo necessário. A gente está aí com 27 graus de temperatura externa, muito quente, né? Outra coisa que interfere bastante no consumo, principalmente no consumo rodoviário do carro, é a calibragem dos pneus. Eu costumo sempre rodar, por exemplo, quando eu vou rodar nessa estrada que é uma rodovia muito boa, eu costumo rodar com uma calibragem mais alta. Estou usando agora 38 libras com pneu frio, né? Eu poderia estar usando até 40, 42 libras. Isso faz com que o carro fique bem econômico, bem mais econômico, e com que o pneu dobre menos. Se você quiser, às vezes, ter um desempenho melhor numa curva, em outra, você acaba dobrando menos o pneu e te ajuda. Aqui a gente já não tem conversor de torque atuando, que é muito bom. Então, a velocidade de cruzeiro é excelente para esse carro, seria 140 por hora. Com a estrada livre do jeito que tá, dá pra gente manter essa média aí sem grandes problemas, né? Melhoramos a média para 12.5.